Mães e pais devem estar informados sobre testes importantes para detectar doenças logo depois do bebê nascer, para poder tratá-lo o quanto antes. Os mais conhecidos são o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do olhinho. São exames simples que aumentam as possibilidades de cura de doenças diagnosticadas logo no começo da vida do bebê. Menos conhecido e importantíssimo é o teste do coraçãozinho. Para falar sobre ele, trouxemos hoje como convidada a pediatra, cardiologista pediátrica, doutora Fátima Leite, que é membro do Comitê de Cardiologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, é médica do Instituto Fernandes Figueira e da Babycor. Muito obrigado pela sua presença, agradecemos muitíssimo a sua colaboração com o nosso programa. As cardiopatias congênitas são condições que, desde o nascimento, afetam o coração de um bebê. Algumas dessas condições podem ser descobertas antes mesmo do nascimento, o que pode ajudar o planejamento e preparar a família. Daí a importância dos exames pré-natais e do ultrassom durante a gravidez. Hoje em dia já é relativamente comum a cirurgia fetal. Ainda no útero, os cardiologistas já fazem intervenções importantes para o futuro do bebê. Mas alguns problemas do coração só podem ser identificados no nascimento, quando o bebê tem as unhas e os lábios azulados e dificuldade para respirar. Daí, entre outros motivos, a necessidade de um pediatra na sala de parto. Depois do parto, é aí que chega a vez do chamado teste do coraçãozinho, que já faz parte do protocolo e da rotina de muitas maternidades. Mas é um procedimento importantíssimo e que precisa ser mais divulgado. O que é a chamada oximetria de pulso? O teste do coraçãozinho, doutora Fátima? O teste do coraçãozinho, ele tem por finalidade, como vocês já disseram, então, detectar as cardiopatias congênitas precocemente. O que acontece é que muitas crianças, ao nascimento, elas não vão apresentar sintomatologia nenhuma. E o bebê nasce, vai para casa e o pediatra, tanto o pediatra quanto o cardiopediatra, mesmo examinando, não tem condições de identificar algumas cardiopatias nas primeiras 24, 48 horas de vida. Geralmente a criança vai para casa com 48 horas. O teste do coraçãozinho, ele detecta uma queda na quantidade de oxigênio do sangue do bebê. Fica mais fácil explicar assim. O bebezinho, quando nasce, ele ainda tem por algumas horas a circulação conforme ela é dentro da barriga da mãe. Alguns canais ainda estão abertos. E, através desses canais, flui o sangue não oxigenado. E esse canal, ele sai exatamente na altura do braço esquerdo. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma obstrução, quando a gente tem dificuldade na oxigenação do sangue, você pode ter uma diferença entre a saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio do sangue entre o membro superior direito e as pernas, principalmente. O braço, como fica no meio do caminho, a gente não utiliza tanto, mas você teria então uma diferença entre o braço direito e as pernas. E aí a gente usa um aparelho muito simples, chamado saturímetro, que tem, esse aqui é uma versão para adulto, mas ele existe numa versão para o bebezinho, que é um negócio menor, né, ou uma coisa menor. Você coloca no dedo e esse aparelho, ele mede quanto de oxigênio tem no seu sangue, através da coloração do sangue. Então, por exemplo, eu estou com 99 de saturação de oxigênio, que é a saturação normal. Quando essa saturação cai abaixo de 95%, é indício de que a quantidade de oxigênio no sangue não está adequada. Seja no membro superior, quando todo o sangue está mal oxigenado, seja uma diferença entre o membro superior e o membro inferior. Ou seja, você está com 99 no membro superior e 94 no membro inferior. Ou uma diferença maior que 3%. Isso é um indício de que essa criança tem uma cardiopatia congênita. E a partir daí, você leva essa criança para o ecocardiograma. Esse método, ele detecta 95% das cardiopatias dependentes dessa estrutura da circulação fetal chamada canal arterial. Só que o canal arterial, em algumas crianças, ele pode demorar até 15 dias para fechar. Então, o que acontece? Se você não detecta precocemente, essa criança vai chegar ao pronto-socorro, vai chegar ao pediatra numa condição de saúde muito ruim para a cirurgia cardíaca.
Então, é uma forma que nós temos hoje de detectar precocemente um problema e levar uma criança com uma cardiopatia congênita crítica, grave, para uma cirurgia num tempo menor e com essa criança em melhores condições de saúde, o que possibilita que ela se saia melhor na cirurgia. É isso o teste do coração. Então, em relação às vantagens, né, além de diagnosticar precocemente, tem alguma outras vantagens em relação ao teste? Além de você detectar a cardiopatia congênita precocemente, algumas doenças pulmonares também você pode detectar com isso, outras doenças, né, do pulmão do neném. E além disso, essa detecção, ela é prática, ela é rápida, porque o teste demora menos de 5 minutos para ser feito. Em torno de 5 minutos, uma pessoa bem treinada faz esse teste e ele é muito barato. Porque não é invasivo e é não indolor. invasivo, indolor e barato, porque toda maternidade deveria ter um saturímetro, né? Então, um saturímetro, eu fiz uma pesquisa de custos para ver mais ou menos, um saturímetro bom, né, de qualidade boa, que vai poder medir saturação em 40 mil crianças, ele custa R$4.000 no máximo. Esse aqui custou $50. Custo-benefício muito... Custo-benefício é excelente. E uma sensibilidade, especificidade muito boa. Porque quando o teste dá positivo, a chance da criança ser cardiopata é de 99%. Por que há tantas maternidades que não têm um saturímetro? Essa é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, eu acho que não é que a maternidade não tenha o saturímetro. A maioria das maternidades até tem o saturímetro. O que a maternidade muitas vezes não tem é um corpo clínico treinado para fazer o teste. E o treinamento é muito fácil, porque como você viu, mede em 2 minutos. Você botou, o que tem que fazer? O problema é que o bebê pequeno, todo mundo sabe que o bebê quando está geladinho, né, quando a mão está fria, ele fica roxinho. Então, você tem que aquecer bem o bebê, ele tem que estar alimentado, não pode estar chorando. Então, tem todo um preparo que você faz para poder medir a saturação, né? E quando ela é bem feita, quando o teste é bem feito, a sensibilidade e especificidade dele é muito boa, né? Ele tem uma especificidade de 99% e uma sensibilidade de mais de 75%. O que é esse negócio de sensibilidade e especificidade, doutora? Vou explicar melhor. Sensibilidade é a capacidade de, quando o teste é negativo, ser mesmo negativo. E especificidade é a capacidade de, quando ele é positivo, ele ser positivo. Então, assim, você quando tem um teste positivo, um teste do saturímetro positivo, tem 99% de chance dessa criança ser realmente cardiopata. E quando ele é negativo, você vai perder alguns testes. Em alguns países, ele tem sido feita pesquisa no mundo inteiro. A gente tem um projeto, inclusive, lá no Fernandes Figueira, que a gente ainda não fechou, para ver a nossa estatística qual é. Mas, assim, os exames que eu faço no teste positivo têm sido positivos. Então, a sensibilidade, ela varia de 75% a 85%. Ou seja, você perderia, fazendo um teste, na maioria das crianças, 15% você poderia perder. Então, você aumentaria a sua capacidade de detectar a cardiopatia congênita crítica para 85%. Lembrando que essas cardiopatias, elas não dão sintomatologia. O pediatra não tem como fazer o diagnóstico examinando a criança. Não é que o exame não seja importante. O exame físico continua sendo fundamental. Você tem que examinar o doente, você tem que examinar esse paciente. Mas existem doenças, como coartação da aorta, hipoplasia de cavidades esquerdas, que não podem ser detectadas nas primeiras 48 horas. E essas 48 horas são críticas para que você coloque essa criança em tratamento e a seguir em cirurgia. Você não vai fazer a cirurgia correndo, você não vai pegar a criança, detectou, vai operar no mesmo dia. Mas você coloca essa criança em tratamento, como eu disse, existe um canal que se fecha, você dá uma medicação, a prostaglandina, que faz com que esse canal fique aberto e mantenha a circulação da criança como se ela ainda estivesse dentro da barriga. E com isso você ganha tempo para chamar a equipe de cirurgia, conseguir a vaga, fazer tudo direitinho. Como os exames, os cuidados médicos e as intervenções cirúrgicas têm avançado muito, os bebês estão sobrevivendo mais e vivendo melhor.
com a maioria dos que têm cardiopatia congênita chegando à vida adulta. Quais são atualmente as estatísticas brasileiras de nascimento e de morbomortalidade? A gente tem uma estatística mundial, né? Nós sabemos que entre 0,8% e 1% das crianças que nascem são portadoras de cardiopatia congênita. Então, por exemplo, a última estatística do DataSUS... Quer dizer, uma em cada 100. Uma em cada 100. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem prático. O DataSUS nasceram no município no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2011, a última estatística que existe do DataSUS, 220 mil e pouquinhas crianças. Então, se nasceram 220 mil crianças, 2.200 eram cardiopatas. Desse grupo, a gente tem cardiopatias muito leves, que vão ser diagnosticadas muito mais tarde, mas a gente tem uns 30%, então vamos lá, umas 600 crianças em um ano que teriam esse tipo de cardiopatia mais grave e que teriam, então, que ser tratadas. Muitas delas não chegam a ter diagnóstico. A gente perde antes do diagnóstico porque chegam ao hospital muitas vezes já falecidas, né, já mortas. E, assim, o que a gente tem também que ajuda muito é que quando o pré-natal é bem feito, você tem também a possibilidade de fazer ultrassonografia, fazer a avaliação ultrassonográfica do coração, fazer o ecocardiograma fetal, que nós fazemos lá no Fernandes Figueira em todas as gestantes, e ter o diagnóstico precoce. Então, são tanto o teste do coraçãozinho quanto o ecocardiograma fetal são duas formas de diagnóstico precoce da cardiopatia congênita. A gente não tem uma estatística fechada de quantos morrem, não temos até o momento, mas a gente sabe que existem duas coisas que são importantes em termos de estatística mundial. Se você tem um diagnóstico precoce, a taxa de mortalidade cai. E se você tem o diagnóstico precoce, não só a taxa de mortalidade, mas a taxa de morbidade, que é a sequela que essa criança fica no pós-operatório. Então, essa sequela, que muitas vezes é um déficit de inteligência. Existem trabalhos mostrando que as crianças que são operadas mais precocemente, sem passar por toda aquela gravidade da doença no período neonatal, elas são mais inteligentes do que aquelas que sofreram mais para chegar à cirurgia. Então, tanto em nível de inteligência, em capacidade de recuperação do coração, tudo isso é importante para que a gente tenha, então, o paciente melhor, né? E para que esse paciente chegue à idade adulta em melhores condições. Se é verdade que de 8 a 10 crianças entre 1.000 nascidas vivas são cardiopatas, como há 3 milhões de nascimentos vivos por ano no Brasil, devem nascer 24 mil bebês com cardiopatias congênitas, né? Pelo menos. E hoje a gente, com o diagnóstico mais precoce, a gente vê que tem muita cardiopatia. A incidência... Assim, o coração de todos os órgãos que nós temos é o mais acometido por doença congênita. O que é doença congênita? É aquela que se dá durante a formação do bebê na barriga. De todos os órgãos que nós temos, o coração é o mais atingido. Nenhum outro órgão é tão atingido por doença. Então, essa avaliação precoce do coração ela é muito importante. O ideal seria que a gente tivesse ultrassom regular no pré-natal, que o ultrassonografista fosse capaz de diagnosticar anormalidades ou suspeitas de anormalidade no coração e que essa criança fosse então encaminhada para a ecocardiografia fetal e tivesse o diagnóstico precoce. Quando isso não acontece, você usa o teste do coraçãozinho para abordar essas crianças que passaram pela triagem fetal. E por que são feitas cirurgias fetais? Não podia esperar a criança nascer? A cirurgia fetal no coração, ela ainda está numa fase experimental. Ela não é ainda uma rotina. Acontece que algumas doenças, elas na sua evolução, o coração ele é um órgão com 4 cavidades. Uma das cirurgias mais, não são cirurgias, são cateterismos cardíacos intraútero. Um dos motivos para se fazer cateterismo é quando a gente percebe que, por conta de uma obstrução em alguma válvula do coração, esse paciente vai perder uma cavidade. Aí você intervém intraútero.
Porque se você tem um doente grave que vai ficar sem uma das cavidades do coração e você depois não vai poder corrigir o defeito, então a intervenção intraútero é importante. Você muda o prognóstico dessa criança. Ela passa a sair de uma criança que teria 3 cavidades no coração e faria diversas cirurgias para corrigir essa situação, para fazer um cateterismo e, após o nascimento, ou uma cirurgia ou um outro cateterismo, que são principalmente as obstruções do lado esquerdo do coração. A causa da cardiopatia congênita ainda é desconhecida, mas as mulheres antes da gravidez precisam ser conscientizadas do risco que é fumar, não controlar o ganho de peso e a diabetes, e alimentar-se mal, não tomando suco de frutas, nem comendo feijão, fontes de ácido fólico. 20% dos bebês cardiopatas não terão indicação de tratamento cirúrgico, o que quer dizer que por ano 19 mil novas crianças vão precisar de cirurgias. Por que então a necessidade média de cirurgias cardíacas em bebês chega a 23 mil por ano? Você tem então um grupo de crianças que vão precisar de mais de uma cirurgia. Então, por exemplo, a criança que tem hipoplasia de cavidades esquerdas, que é uma doença do coração, que é a doença exatamente que você não tem o lado esquerdo do coração. Ela vai precisar, ao nascimento, de uma cirurgia, em torno de 6 meses de vida de uma segunda cirurgia, e entre 1 ano e meio de idade, 1 ano e meio, ela vai precisar de uma outra cirurgia para chegar, na verdade não é na correção que a gente gostaria, mas na paliação que a permite viver até a idade adulta. Então você tem bebês que vão fazer mais de uma cirurgia. E aí, com isso, você aumenta o número de cirurgias por ano. E como é que está essa questão aqui no nosso município, em relação a essa questão da cirurgia cardíaca na criança? Temos facilidades, muitas dificuldades no Rio de Janeiro, no Brasil, como é que está isso? No Rio de Janeiro, nós vivemos um período muito ruim, alguns anos atrás, que nós tínhamos muita dificuldade em conseguir operar as crianças. Hoje não, hoje nós temos 2 centros que operam crianças, o Hospital de Laranjeiras, né, o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, e a maternidade perinatal na Barra da Tijuca. Os 2 centros são 2 centros de cirurgia cardíaca e que hoje conseguem atender com bem razoável. Não chega a ser o que a gente gostaria, né? Eu gostaria de pegar um bebê cardiopata que nasceu hoje e encaminhar e ele fosse amanhã para o centro de cirurgia, para o local onde ele vai ser operado. Então, hoje a gente tem uma média de espera de 1 semana, né, para que o bebê seja operado. Então, o que é bem razoável, a gente consegue manter um bebê muito bem durante 1 semana para que ele tome o caminho que lhe é indicado para resolver o problema. E é importante também falar que a gente não faz só cirurgia, né? A gente tem cirurgia e tem outros procedimentos, cateterismo, outras intervenções que também resolvem o problema da criança e que muitas vezes o pai fala para a gente assim, fez uma cirurgia no perinatal, a gente vai ver um cateterismo intervencionista para tratamento. Então não é propriamente uma cirurgia, mas é um cateterismo que resolve o problema da criança. Isso é feito no Instituto Nacional de Cardiologia. Na perinatal, basicamente, são as cirurgias cardíacas. Há possibilidades reais de cura e correção para os mais complexos defeitos do coração de um bebê recém-nascido? E a mortalidade seria muito reduzida se todos os cuidados pré- e pós-natais fossem bem instituídos? O diagnóstico precoce durante a gravidez é importante para o planejamento do parto. Pode salvar o bebê, assim como o teste do coraçãozinho, não é? Na verdade, o que acontece é o que eu gostaria de ter todos os bebês nascendo com um diagnóstico, porque faz muita diferença. Nós, por exemplo, no Fernandes Figueira, eu digo que eu moro numa ilha, né, que o Fernandes Figueira é uma ilha, graças a Deus, que funciona muito bem, né? Então, no Fernandes Figueira, por exemplo, a gente teve, semana passada, nasceu um bebê com uma cardiopatia que podia ou não ser cirúrgica ao nascimento. A gente não tinha certeza completa, intraútero, de que a criança conseguiria sair
sem cirurgia. Né? Era uma anomalia, uma doença chamada anomalia de Ebstein, do lado direito do coração, de uma válvula. E aí o que acontece? Como esse bebê tinha diagnóstico precoce, ele foi retirado da barriga da mãe, levado para a UTI e colocado num capacete de oxigênio para oxigenar, para a pressão do pulmão cair rapidamente, para que a gente pudesse tomar as atitudes mais adequadas. Isso fez toda a diferença. Porque se o bebê tivesse nascido, tivesse ido para o alojamento conjunto, não tivesse diagnóstico, possivelmente ele chegaria numa situação muito grave dentro da UTI. E aí fica muito mais difícil para que você não faça a cirurgia, ou que você espere, ou que você tenha certeza. Então, faz muita diferença, tanto para a mortalidade quanto para a morbidade. O diagnóstico precoce possibilita... Vamos colocar assim, vamos dar um exemplo sem ser do coração. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que tem uma apendicite e fazer o diagnóstico de apendicite, né? O apêndice está ruim, você faz no primeiro dia que o apêndice está ruim, vai lá e tira o apêndice. Outra coisa é quando você pega um apêndice que já está todo supurado, com o abdômen todo cheio de pus, e você vai tirar o apêndice dessa pessoa, essa pessoa vai ficar muito mais tempo internada, vai ter muito mais dificuldade. A mesma coisa é com a gente. Quando a criança nasce com o diagnóstico, dentro da barriga, a mãe já sabe que vai ser operado, o cirurgião já tá, a equipe cirúrgica já tá avisada. Se tiver que fazer alguma medicação especial que a gente pode não ter no hospital, a gente já comprou aquela medicação para aquela criança, para que aquilo esteja à disposição. Né? Então faz muita diferença o diagnóstico pré-natal. O negócio da oxigenação do cérebro, né? A oxigenação, principalmente isso. Quer dizer, esse cérebro não vai deixar de ser oxigenado porque essa criança não teve o diagnóstico. Então, quando você pega que a saturação do pé está 95, antes que a saturação da cabeça caia abaixo de 90, você já fez o diagnóstico. Antes que o oxigênio caia no cérebro, você já diagnosticou que o oxigênio caiu no pé. O pé tudo bem, o pé não vai gangrenar e cair porque o oxigênio está 95. Mas as células do cérebro, se elas oxigenarem muito mal, elas correm o risco de morrer. E o coração também vai receber, se você deixa passar, o próprio coração também recebe um sangue com menos oxigênio e funciona como se fosse um infarto, né? Você tem uma pouca oxigenação do coração, o próprio coração começa a não funcionar direito. Então, uma criança que vai para a cirurgia com um coração que não está oxigenando bem, ela é muito diferente no pós-operatório de uma criança que foi com o coração normal. Vamos fazer um breve intervalo na Escola de Paz e já voltamos. O teste do coraçãozinho é um exame simples, indolor, não invasivo. Gostaria que você, doutora Fátima, reforçasse novamente como é realizado o teste e para tranquilizar a família, porque às vezes a pessoa, assim, o teste do coraçãozinho, acha que vai botar um negócio que vai doer. Reforçar novamente essa questão do teste, a importância dele. Então tá, o teste é um teste não invasivo. O que é um teste não invasivo? Não dói, não machuca a criança, não fura, não acontece nada. Existe um aparelho chamado oxímetro de pulso, que é parecido com esse, sendo que é uma versão feita para bebê, que é colocado no membro superior direito da criança, e ele vai medir a quantidade de oxigênio do sangue do bebê. Após essa medida de oxigênio do sangue do bebê no membro superior, que vai estar aquecido, rosadinho, né? Você vai pegar a mesma coisa e vai fazer no pezinho da criança. Ou no pé direito ou no pé esquerdo, tanto faz. Aí vai medir também a oxigenação do sangue. Quer dizer, a mão tem que ser a mão direita. A mão tem sempre que ser a direita. Por quê? Porque as alterações elas vão ocorrer a partir da saída do canal arterial. E o canal arterial sai na altura do membro superior esquerdo. Então, o membro superior esquerdo pode estar comprometido. É que é importante os familiares terem conhecimento, dominar esse conhecimento, porque vai que tem alguém que cometa algum... Esqueça na hora, está estressado, bota do lado esquerdo, então a família tem que saber isso também, é importante. Lógico que não vai acontecer, mas pode acontecer mas mesmo que aconteça, veja bem, o teste continua, ele não vai ser tão válido quanto o outro, mas se a saturação de oxigênio aqui estiver diminuída, já vai te dar uma ideia de que a coisa não está bem. Porque a gente não usa esse membro, porque esse aqui vai estar mais saturado. Mas se botar aqui e a criança tiver uma cardiopatia, você já pode diagnosticar que a quantidade de oxigênio no sangue está menor aqui. Você só vai ter um outro tipo de diagnóstico, vai te atrapalhar na hora de o que você vai pensar. Mas vai fazer o ecocardiograma depois. E aí você coloca no pé da criança.
Se a saturação, né, a saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio for menor que 95 em qualquer dos membros, é um indício de que a criança precisa ser investigada. Se houver uma diferença de saturação de pelo menos 3% do membro superior direito para o membro inferior, também é um indício de que existe cardiopatia. Aí o que a gente faz? Você colocou, fez o teste, aí deu positivo. Aí você espera 1 hora e repete de novo o teste para confirmar. Porque às vezes a mãozinha ou o pezinho está muito frio, aí está roxo, e aí você perde a sensibilidade do teste. Então você vai aquecer aquela criança, vai dar de mamar, vai botar ela bonitinha, em situação ótima, bem tranquila e vai fazer de novo. A partir da segunda aferição, se der positivo, você vai encaminhar para a realização de um ecocardiograma. Detalhe é que esse exame ele tem que ser feito depois de 24 horas de vida, que é para que esse canalzinho que fica aberto já esteja fechado, entre 24 e 48 horas de vida, e deve ser feito antes da criança ter alta da maternidade. Isso é muito importante. Você pode fazer o teste até assim, ele vai embora agora, e você faz o teste antes dele ir embora, 5 minutos antes. Se der positivo, você espera mais 1 hora para ele ir embora. Mas é importante que seja feito antes da alta, porque em sendo positivo, você começa a tomar as providências antes que essa criança saia do hospital com uma suspeita de cardiopatia grave. O teste do coraçãozinho já é obrigatório em alguns estados, poucos. O primeiro foi Mato Grosso do Sul, mas ainda falta uma legislação federal que regulamente a prática em todas as maternidades, tornando obrigatória. Na Câmara dos Deputados, tramita o projeto de lei 484 desde 2011. O senador Eduardo Azeredo quer alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir a obrigatoriedade de vários testes para os recém-nascidos, inclusive o do coraçãozinho, que é, como nós vimos, o uso de uma pulseira que mede a concentração de oxigênio no sangue e detecta problemas do coração antes mesmo do aparecimento de sintomas. Leva menos de 5 minutos e identifica aquele bebê, entre outros 130, que tem alterações cardíacas congênitas, como buracos entre as câmaras do coração e defeitos da válvula. A oximetria permite a detecção de 75% das alterações cardíacas. Com ecocardiograma e ultrassom, a probabilidade de detecção sobe para 92%. O exame é relativamente barato, mas somado a outros procedimentos e exames, pode ir de R$100 a R$1.000. E os bebês que precisam passar por uma intervenção cirúrgica ou por qualquer tipo de intervenção no coração, que possibilidade de sobrevivência eles têm? Depende do defeito, né? Depende da gravidade do defeito. A gente tem desde defeitos que ficam completamente curados a defeitos que vão levar a sequelas no coração, mas que essas crianças vão sobreviver e vão correr, pular, brincar, não vão ser atletas, mas vão ter uma qualidade de vida muito boa. Os defeitos do lado esquerdo do coração, principalmente aqueles que pegam a principal cavidade do coração, que é o ventrículo esquerdo, eles são mais difíceis de correção, menos plausíveis para correção definitiva. Muitas vezes aquele coração é tão pequeno que você não consegue aproveitá-lo, né, que é uma das indicações da gente fazer uma intervenção fetal. Mas se você tiver que usar o ventrículo lá direito do coração para fazer o bombeamento do sangue para o corpo inteiro, essa criança vai ter uma sequela, ela só vai ter um ventrículo, mas ela vai ter uma vida razoavelmente normal com uma boa qualidade de vida, embora ela vai sofrer várias intervenções cirúrgicas ao longo da vida. Mas a qualidade de vida desses pacientes não é ruim. Eu tenho pacientes de 28 anos que tem um ventrículo só e está muito bem, obrigado, vai casar agora. Então, assim, você tem desde aquele paciente que tem uma boa qualidade de vida até aquele que não vai sobreviver. A mortalidade, principalmente quando a cavidade do lado esquerdo do coração é muito pequena, a cirurgia é difícil e a mortalidade ainda é alta. Hoje a gente tem uns 40% de mortalidade desses pacientes. Mas para os outros defeitos menos complexos, a gente tem cirurgias com 1% de mortalidade.
Então, depende muito da complexidade do defeito que você está falando, né? Mas a qualidade de vida, quando essas crianças saem bem das cirurgias, a qualidade de vida costuma ser bastante razoável. E existem alguns que ficam completamente curados, né? Você vai fechar um canal arterial, o doente fica curado, mas são cirurgias de menor complexidade, né? Hoje a gente fecha defeito até por cateterismo, né? Então a gente ainda tem a possibilidade de não operar, de resolver tudo por cateterismo cardíaco, abrir válvula, fechar buraco. Então nós temos infinitas possibilidades. Há estatísticas entre os fetos que passam por cirurgia cardíaca e os bebês recém-nascidos? Você diz... Estatísticas de mortalidade? A mortalidade fetal, para procedimento fetal, ainda é alta. Ainda é alta. E são realizados poucos. A gente hoje faz faz cateterismo fetal só em São Paulo, um grupo do Carlos Pedra, da Simone Pedra, um grupo específico de São Paulo. E essas coisas eu acho que elas têm que ser centradas num único lugar, porque você precisa ganhar experiência, né, para que o método comece a fluir melhor. Eles têm ainda uma estatística, a mortalidade não é nem tão alta, mas o sucesso do procedimento em reverter a falta de crescimento do coração ainda não é expressivo, mas os números ainda são muito pequenos também. Fazer um procedimento intraútero ainda é uma coisa muito... Está começando há muito pouco tempo. A gente não tem 10 anos de procedimento intraútero no mundo, né? Então, assim, posso te dizer que foi o primeiro congresso que eu vi um procedimento intraútero foi no Canadá em 2001. Quer dizer, faz 12 anos. Então, é um procedimento muito recente. Não dá para a gente ter uma visão do que isso vai se tornar. Isso, certamente, daqui a algum tempo, será uma solução bem factível, porque é bem seguro, mas nós ainda estamos caminhando para conseguir um material adequado, um catéter melhor, a forma de abordagem do feto. Quer dizer, tem todo um procedimento que ainda precisa melhorar. Então, a gente não tem essa estatística. E como é que está a formação acadêmica no Brasil a esse respeito? Para você virar um cardiopediatra hoje, você tem que fazer a faculdade de medicina, vai fazer uma residência ou em pediatria ou em cardiologia e depois vai se especializar em cardiologia pediátrica. Depois da especialização em cardiologia pediátrica, é que você vai escolher um ramo dentro da cardiologia pediátrica e se especializar mais. Nós ainda somos poucos cardiopediatras, né? Então, a formação é árdua, mas ela é bastante... Vamos dizer assim, nós temos um grupo muito forte de cardiologistas pediátricos no país. A formação é muito boa para a cardiologia pediátrica hoje. Nós temos condições nós temos um dos melhores cirurgiões do mundo, que é o Dr. José Pedro da Silva, que é a referência no mundo inteiro para a cirurgia, principalmente da válvula tricúspide. Nós temos pessoas como Carlos Pedra e a Simone, que são referências para procedimento intraútero e são referência no mundo inteiro. Então, nós estamos muito bem em termos de formação para a cardiologia pediátrica. Para a medicina já é uma outra história. A medicina como um todo, a gente tem hoje muitos problemas. Disse que faltam médicos, mas a gente tem um número excessivo de faculdades de medicina. Em alguns pontos, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 16? Acho que são 16 faculdades de medicina, ou 18, no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um número excessivo de faculdade e você não consegue dar uma formação maravilhosa para esses alunos, né? Eu acho que a gente ainda está um pouco carente de melhorar, talvez do MEC ser um pouco mais, vamos dizer assim, apertar um pouco mais as faculdades para que elas melhorem o ensino desses pacientes. Mas depois que você sai dessa parte, que vai para a especialização, a nossa medicina de ponta é muito boa. Queremos agradecer a doutora Fátima pela sua presença, foi muito bom o programa e nós nos despedimos prometendo voltar breve com a Escola de Pais. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa?
tem uma crítica, um depoimento, um elogio, escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.